Hey Otaku, eu sou Gushi, e no vídeo de hoje vamos falar sobre as falhas de Demon Slayer. Como qualquer outra obra, apesar de ser muito boa, ela também possui suas falhas. Quando eu li Demon Slayer, eu consegui encontrar 6 falhas que na minha visão a autora poderia ter feito de outra maneira. Lembrando que eu realmente gosto muito de Kimetsu no Yaiba, então não é hate gratuito, é apenas uma crítica de coisas que eu acredito que poderia ter deixado a obra um pouco melhor do que ela já é. E antes da gente começar com esse vídeo, eu quero que você desça aqui nos comentários e comente o seguinte: o que você mudaria em Kimetsu no Yaiba? Quais melhorias você faria na obra? Sua opinião é muito importante pra gente e também ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E agora chega de enrolação, vamos ao vídeo! O primeiro ponto que eu quero dar destaque é a falta do desenvolvimento de outros caçadores. Eu acredito bastante que a organização de caçadores foi mal desenvolvida. Afinal, nós conhecemos apenas os pilares, os protagonistas e os personagens secundários, como a Kanao e o Genya, mas acho que faltou algo como caçadores poderosos, além dos de rank Hashira. Do jeito que a obra foi feita, parece que não existe mais ninguém capaz de lutar contra Onis, além dos Hashiras. O máximo que a gente viu dos outros caçadores foram eles batendo com a cara na mão do Muzan. Então, o que eu mudaria? Eu criaria alguns outros caçadores de rank Kinoi, e esses caçadores também serviriam de base para poder comparar o poder do Tanjiro com a evolução natural de um caçador. Porque o que eu percebi assistindo foi que os outros personagens tentavam falar que o Tanjiro estava muito distante de se tornar um pilar. Mas quando acabou o arco do Trem Infinito, ele já conseguia tranquilamente matar um Lua inferior sozinho. Então o passo dele para virar um pilar parecia ser bem mais fácil do que o que estava sendo dito. E o acréscimo de caçador de rank Kinoi poderia ajudar nesse processo. Por exemplo, se ao invés do Kyojuro Rengoku, que era o pilar das chamas na luta contra a casa, fosse um caçador de rank Kinoi, fazendo o mesmo que o Hashira fez, criando um abismo gigantesco entre o Tanjiro e um Hashira. Porque ficaria parecendo, se fosse um Kinoi contra a casa, que o Tanjiro não estaria nem mesmo perto do rank Kinoi, então a dificuldade dele de virar um Hashira estaria bem maior do que parecia. Além de, lógico, teria outros personagens para serem trabalhados e outras histórias para deixar a obra ainda mais interessante do que ela já é. O segundo ponto que eu quero destacar agora é o universo de Kimetsu, que é um universo bem pequeno. A autora se restringiu muito ao Japão. De vez em quando eu ficava me perguntando, se o Muzan queria tanto o lírio da Aranha Azul, por que ele não expandiu a busca por essa planta pelo mundo inteiro? Tipo, ele tinha capacidade de fazer isso tranquilamente, mas ele não fez, ele ficava só no Japão. E para isso, a gente tem muitos exemplos de outros animes que deixaram o universo deles bem grande e bem trabalhado. Por exemplo, One Piece com seus vários mares, ou Naruto com as 5 grandes vilas e várias outras vilas pequenas, ou até mesmo Dragon Ball, que tem um universo gigantesco, com diversos planetas e até outros universos inteiros. Por isso acredito que a autora se restringiu muito a um território pequeno. Você já pensou se ela tivesse ampliado isso pelo mundo inteiro? Aí tivesse vários demônios, cada um típico de uma região, ou várias organizações de caçadores, cada uma com seus pilares e líderes. Acho que a obra se tornaria muito mais rica em universo e amplitude. Algo bem mais trabalhado e detalhado, fora que daria para a autora um espaço gigante para ligar as histórias e criar novos desenvolvimentos. Mais ou menos o que está acontecendo em Wano agora em One Piece, onde a história vai se conectando uma com a outra, criando várias coisas que você pensa, nossa, agora tudo faz sentido, agora uma história conectou com a outra, seria bem legal se o universo de Kimetsu fosse dessa proporção. No nosso terceiro ponto que eu quero destacar é o crescimento excessivamente rápido do Tanjiro. Pode não parecer, mas em poucos capítulos ou episódios, a gente vê um menino que passou a vida inteira fazendo carvão e do nada ele virou um caçador capaz de matar um Lua superior. Então acho que a evolução dele foi muito rápida. Ele praticamente matou 2 demônios e já deu de cara com Muzan, coisa que nenhum outro caçador, desde o Yorishi, tinha conseguido. E foi bem impressionante o como o Muzan estava bem escondido, não é? Pô, o cara estava bem de boa andando no meio da multidão, como nenhum outro caçador havia encontrado com ele antes. Lembre-se, o Tanjiro não era o único com bons sentidos. Todos os Hashiras tinham bons sentidos. Então se o Muzan estivesse no meio de uma multidão daquele jeito, com certeza um Hashira ia perceber ele. Afinal, o cheiro de Oni ali era muito forte. E o Tanjiro percebeu isso muito rápido. Você acha mesmo que se tivesse ali um Tengyuzui, ou quem sabe um Himejima, um Sanemi, eles não iam sentir aquele Oni? Então ficou meio estranho o Tanjiro encontrar o Muzan daquela maneira. E o que eu mudaria nessa história toda?
A evolução do Tanjiro, na minha visão, deveria ser mais lenta e bem menos rushada, com ele matando alguns demônios mais fracos e só depois conseguindo lutar com alguns Lus inferiores. O maior exemplo dessa falha de evolução tá na luta do Tanjiro com o Rui. Naquele momento, por mais que o Tanjiro lembrasse de partes da respiração do sol, eu ainda acho que não era para ele ter conseguido encostar no Rui. O fato dele ter cortado a cabeça do Rui, por mais que não tenha matado ele, fez parecer que os Lus inferiores eram bem mais fracos do que realmente eram, e de que o Tanjiro estava extremamente próximo do nível Hashira. Afinal, para virar o Hashira, bastava matar um Lu inferior, e ele chegou muito próximo disso. Então, isso seria uma coisa que eu mudaria. Eu deixaria um crescimento bem mais tranquilo e detalhado. Quem sabe montaria até um arco com o Tanjiro caçando demônios junto com o Orokudaki. Isso para treino, faria um arco inteiro de treinamento na prática, com ele realmente aprendendo a usar respiração e o Orokudaki dando suporte. Aí poderia criar uma história também em volta disso, contando a história do Orokudaki como Hashira. Acho que seria bem legal isso, para dar também um desenvolvimento ao personagem Orokudaki, que sinceramente não teve desenvolvimento nenhum, ele só foi apresentado, treinou e acabou. Então acho que essa também foi uma falha, o Tanjiro evoluindo tão rápido, deixando tanta coisa para trás, sem nem mesmo perceber. O quarto ponto é o Battle Royale no Castelo Infinito. Depois do arco da Vila dos Ferreiros, parece que deu um tique no cérebro da autora, e ela pensou, bom, por que a gente não cria um espaço e coloca todos os personagens fortes para se matar? Ok, até aí tudo bem, não tem problema ela colocar os 3 Lua superiores que sobraram e os 2 novos contra todos os Hashiras. Realmente é uma ideia bem interessante de se trabalhar, mas quando olhamos o arco do Castelo Infinito de forma mais crítica e menos emocional, temos algumas falhas. Primeiro, a autora deixou o castelo como domínio dos Onis, então a Nakimi controlava todos os movimentos do castelo, e ela foi basicamente a responsável por criar os confrontos, mas aqui eu achei algumas coisas meio estranhas. Pensa comigo. No geral, os Onis estavam em desvantagem, o Muzan estava fora de combate nesse momento, e havia restado apenas 4 Lua superiores mais ofensivos, no caso, o Kokushibo, o Doma, o Akaza e o Kaigaku. Por que será que a Nakimi não levou todos os Hashiras para um espaço separado, onde estariam os 4 superiores esperando? Provavelmente, se levarmos pela lógica, os 4 Lua superiores, lutando juntos e unindo forças, com certeza conseguiriam derrotar os 7 pilares restantes, e até com uma facilidade bem grande. O único trabalho da Nakimi nessa luta seria manter o Tanjiro, o Inosuke, o Zenitsu, a Kanao e o Genya longe do local. Essa estratégia funcionaria muito melhor para os Onis do que eles fazerem várias lutas individuais que sinceramente só favoreceu os caçadores. Então o arco inteiro foi muito favorável para a caça de demônios, ao invés dos demônios terem o domínio do local, como foi proposto no início. Eu faria diferente, eu faria uma luta em grupo entre caçadores e demônios. E lógico, eu deixaria essa luta desequilibrada pro lado dos caçadores, através da presença dos caçadores mais novos, no caso Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao e Genya, que lógico eles são bem fortes, até mesmo para desequilibrar uma luta entre Hashiras e Luas superiores. Então essa é a minha crítica a esse arco. Quinto ponto, o fim de Muzan e a vitória da organização de caçadores. Até a batalha final, a obra estava bem consciente e humana. Quando algum humano batia com tudo na parede ou em uma árvore, a pessoa simplesmente ficava fora de combate. Não tinha mais como, a pessoa quebrava osso, fraturava órgão e não conseguia mais lutar. Porém, durante a batalha final, teve Hashira que perdeu o braço, perdeu perna, se machucou inteiro, se quebrou todinho e voltava para o combate a todo momento. Alguns não conseguiam nem ficar consciente, mas estavam lá voltando pro combate. Eu não curti tanto essa parte. Pra mim, tinha que continuar na mesma pegada. Se o caçador se machucasse de forma fatal, ele não voltava mais, já era. Fora a parte que o Muzan ficou extremamente nerfado para dar alguma chance para a organização de caçadores. Basicamente, o Muzan que quase morreu pro Yorishi era pelo menos 10 vezes mais forte que o Muzan que estava na batalha final. E se eu fosse fazer uma alteração aqui, eu teria feito o Muzan sair vivo desse confronto. Isso, além de dar uma sensação de desespero, abriria um leque de oportunidades, e a autora poderia fazer algumas reviravoltas na obra, fazendo Tanjiro matar o Muzan no mano a mano no futuro. Igual ao Yorishi, ela poderia fazer o Tanjiro ficar tão forte quanto o primeiro usuário da respiração divina, e isso seria realmente incrível, pelo menos na minha visão, um Tanjiro realmente overpowered lutando mano a mano com o Muzan. E o Muzan, claro, 100%. Acho que seria uma batalha muito mais comemorável pelo lado do Tanjiro.
E agora, em sexto e último lugar, minha última crítica é em relação ao mau desenvolvimento dos relacionamentos românticos. Isso pode ser relativo. Muita gente vai dizer que Demon Slayer não é um romance e tals, mas segue a minha lógica. A autora criou casais. Ela criou a Kanao e o Tanjiro, o Zenitsu e a Nezuko, o Obanai e a Mitsuri, a Aoi e o Inozuki e também a Uta e o Orishi. Desses todos que eu falei, ela deu desenvolvimento para um deles só pro Zenitsu e a Nezuko. Os outros foram mais explicações breves e coisas muito implícitas. Tanto que tem muita gente que acredita que o Tanjiro teve mais química com a Shinobu do que com a Kanao. O que eu queria não era necessariamente um romance, mas alguns diálogos ou cenas que dessem mais a entender que esses casais se gostavam e eram próximos. Tipo, o Obanai e a Mitsuri. Seria muito legal se tivesse alguns capítulos com uma missão dos dois juntos, igual teve com o Gil e a Shinobu na Tomioka Gil Gaiden. Então só um pouquinho, de desenvolvimento no amor deles seria tudo que eu queria para ficar satisfeito. Tipo, a Aoi com o Inozuki. No fim ficou parecendo um casal aleatório, montado do nada. Por que não colocaram algumas conversas ali entre os dois, umas coisas mais legais, algo bem simples, só pra mostrar que eles tinham alguma conexão um com o outro? Nem que fosse aquelas brigas meio under e tal, já bastava. Acho que faltou alguns sinais da autora nesse lado mais romântico da obra. E bom, se você chegou até aqui, essas foram as únicas críticas que eu tenho a Demon Slayer. E só reforçando o que eu disse no início, essas críticas não significam que a obra é ruim. São apenas coisas que eu faria diferente da autora. Mas elas não tiram o brilho da obra. Com certeza Kimetsu no Yaiba é uma das obras mais lindas e mais bem feitas da atualidade. Uma das poucas com começo, meio e fim bem definidos, com pouca enrolação e muito mais ação na prática. Pra quem assistiu ou leu, sabe do que eu tô falando. É uma obra que com certeza passa alguns sentimentos únicos, que só vendo pra entender. E no mais, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para a divulgação do canal aqui no YouTube. Você não sabe o quanto você me ajuda só de simplesmente tocar aí no gostei. Obrigado por sempre estar apoiando meu conteúdo. Vejo você no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!